Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui para dar uma dica de gramática para vocês, tá? Do uso das palavras mas sem o i ou mais com o i. Como eu vou saber, de acordo com a gramática, quando eu uso uma, quando eu uso a outra? Primeiro, começando com o mas sem o i. Quando ele vai ser utilizado? Quando tiver valor adversativo, tá? O que significa isso, valor adversativo? Parece que é uma coisa muito complicada, mas não é não, tá? Valor adversativo quer dizer que eu tenho duas ações em que uma não acontece devido à outra que a impede, certo? Então é quando eu tenho duas ações que uma não acontece porque a outra a impede de acontecer. Então, por exemplo, quero ir à festa, mas não tenho dinheiro. Por que nesse caso eu vou usar o mas sem o i? Porque ela tem valor adversativo. Duas ações em que uma impede a outra. Por quê? Porque eu quero ir à festa. Mas se eu não tenho dinheiro, então o fato de eu não ter dinheiro impede que eu vá à festa, certo? Então, nesse caso, se eu tenho duas ações em que uma impede a outra de acontecer, eu vou usar então o mas sem o i, certo? E o mais, a palavra mais com o i, quando eu vou usar? Em duas situações. Primeiro, quando ela tiver sentido de quantidade, né? Por exemplo, trouxe mais presentes para você. O que significa esse mais? Eu trouxe mais presentes em termos de quantidade, né? Maior número de presentes. Então, indica quantidade, mais presentes. Nesse caso, eu vou usar o mais com o i, né? E numa outra situação é quando indicar intensidade, ou seja, o quão intenso alguma coisa deve ser feita. Por exemplo, dedique-se mais ao trabalho. Por que eu vou usar o mais? Porque é uma relação de intensidade, ou seja, indica o quão intensamente eu devo me dedicar ao trabalho, eu devo me dedicar mais, tá? Então, nessas duas situações de quantidade e de intensidade, eu vou usar a palavra mais com o i, né? Trouxe mais presentes para você, quantidade. Dedique-se mais ao trabalho, intensidade. E no outro caso, se eu tiver duas ações em que uma não acontece devido à outra que a impede, né? Se eu tenho duas ações em que uma impede a outra, eu vou usar então o mas sem o i, né? Quero ir à festa, mas não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, eu não poderei ir. Então, uma ação impede a outra. Nesse caso, mas sem o i. Como que eu vou saber se esse mas está correto? Toda vez nessa situação em que uma ação impedir a outra, eu vou poder substituir esse mas pela palavra porém, tá? Então, quero ir à festa, mas não tenho dinheiro. Quero ir à festa, porém não tenho dinheiro. Então, sempre que eu conseguir substituir esse mas por porém, é sinal de que ele está adequado aí na frase, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Divulgue aí nas suas redes sociais, compartilhe com os amigos que vão prestar concurso público, né? Ou com alguém que realmente queira aprender essas regrinhas, né? Que é coisa simples, mas que ajuda bastante a gente no dia a dia, certo? E você pode até fechar esse vídeo, mas antes, né? Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e deixar sugestões para os próximos vídeos, certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Valeu!